Muy buenos días a todos. Saludos desde la Secretaría General del SICA. Bienvenidos al webinario Derecho y Diplomado Especial. En esta jornada informándoles que contamos con la interpretación de idiomas portugués a español. Para ello, en la barra inferior podrán seleccionar el icono Interpretación y seleccionar el canal en español en el cual nos estarán apoyando en la interpretación simultánea en la presente reunión. Agradeceremos a nuestra compañera intérprete poderse mover al canal en español para poder asistir el audio a los asistentes del presente webinar. En estos momentos procedo a brindar la palabra a Ina para que puedan dar la palabra de introducción del presente webinario. Bienvenidos, saludos. Estimado Mauro, ¿puede verificar su micrófono? Gracias. Buenos días, soy Mauro Vandali, me presento muy brevemente, les introduzco esta jornada de trabajos. Mi nombre es Mauro Vandali, soy funcionario de la Secretaría Técnico-Científica de la Organización Internacional Ítalo-Latinoamericana ILA y le doy la bienvenida a esta cuarta jornada de trabajos del webinario Derecho y Diplomacia Espacial. Y les agradezco por acompañarnos hoy, por habernos acompañado tan numerosos durante las jornadas anteriores. La jornada de hoy está dedicada a los desafíos del ordenamiento espacial vigente, tema que va a ser profundizado por la doctora Tatiana Viana. Y este tema estará siendo abordado desde diferentes aspectos que pueden ser la sostenibilidad de las actividades espaciales, como los aspectos jurídicos de la gestión del tráfico espacial y de los desechos espaciales, los aspectos militares. Se hablará también de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y de la reglamentación de las frecuencias radioeléctricas. Pero antes de cederle la palabra a la doctora Viana, permítanme presentarles muy brevemente una hoja de vida suya. La doctora Tatiana Viana es licenciada en jurisprudencia y tiene una PhD en Derecho Público Comparado e Internacional por la Universidad La Sapienza de Roma. Además, la doctora Viana consiguió una maestría en instituciones y políticas espaciales y una maestría en metodología de la Organización de las Naciones Unidas. Además de otras funciones, en la actualidad la doctora Viana desempeña su actividad como consultora exterior de la ILA en materia de derecho espacial y es también consultora exterior en derecho de las actividades espaciales y derecho internacional de la Agencia Espacial Brasileña y de la Embajada de Brasil en Viena ante la UNCOPUOS. Asimismo, la doctora Viana es miembro de la Sociedad Italiana de Derecho Internacional, la SIDI, del Instituto Internacional de Derecho Espacial, así como de la Sociedad Brasileña de Derecho Aeronáutico y Espacial, SBDA, y participa del grupo de trabajo de The Hague Space Resources Governance en la Universidad de Leida en los Países Bajos. Bueno, ahora les agradezco por haberme acompañado y le paso la palabra a la doctora Viana. Gracias. Muito obrigada, Mauro. Bom dia. Quero só confirmar se a interpretação em espanhol está ok. Pode me dar um sinal, Mauro, se todos estão ouvindo em espanhol a minha interpretação? Sí, he puesto en el canal en español y entonces parece que está todo bien. Estoy escuchando la traducción. Puede seguir, creo que no hay ningún problema. Gracias. Muito obrigada. Bom dia a todos. É um prazer muito grande, uma alegria dar continuidade a essa importantíssima iniciativa do Instituto Ítalo-Latino-Americano e da SICA. Tenho certeza que todos os presentes
tenho apreciado muitíssimo essa oportunidade especial de aprofundarmos um tema talmente estratégico e importante para todos os nossos países da nossa região. Agradeço imensamente o apoio e a iniciativa do ILA e da SICA. Agradeço à secretária-geral, Antonella Cavallari, e o secretário-geral do SICA, Vinícius Cerezo. Agradeço à secretária científica, técnica e científica do ILA, Florência Paoloni, e o secretário executivo do SICA, Jorge Cabreira. Muito obrigada por todo o trabalho, por toda a dedicação, bem como aos técnicos e todo o apoio que temos recebido de ambas as instituições. É um prazer estar com vocês e poder compartilhar um pouco dos meus conhecimentos ao longo dos meus estudos sobre uma matéria, repito, estratégica para o desenvolvimento social, econômico e cultural dos países da nossa região. Sinto muito não poder falar na língua tão linda que é o espanhol, mas sou muito contente que temos as novas tecnologias da tradução, para que todos possam compreender melhor. Estou à disposição de vocês para as perguntas no final da apresentação. Então, eu vou compartilhar a minha tela. Inicio a apresentação. Então, eu tenho muita honra em dar seguimento à aula inaugural do professor Sérgio Marquísio e as duas aulas introdutórias da doutora Marta Gageiro, que nos deram uma base fundamental para podermos analisar os elementos da aula de hoje, do curso de hoje, que é sobre os desafios do ordenamento espacial. Então, nessas 2 horas que estaremos juntos, eu apresentarei para vocês alguns pontos que consideramos pontos estratégicos e desafiantes para a continuidade e a sustentabilidade das atividades espaciais. Então, no tema da sustentabilidade das atividades espaciais, é fundamental uma avaliação técnico-jurídica dos aspectos jurídicos dos detritos espaciais, dos chamados space debris, e também colegados ao tema dos detritos espaciais, não podemos desconsiderar o importantíssimo e atualíssimo tema da gestão do tráfego espacial. Depois falaremos sobre um órgão importantíssimo na condução das atividades espaciais, que é a Organização Internacional, a União Internacional das Telecomunicações, conhecida como ITU, que é um órgão importantíssimo para a atribuição e o coordenamento das frequências utilizadas pelos satélites e as correspondentes órbitas espaciais. E um outro tema que é muito pouco estudado nos cursos, normalmente nos cursos de direito espacial, muito pouco aprofundado, mas é um tema essencial e importantíssimo na condução de atividades espaciais pelos estados, é o tema do uso militar do espaço. Muito bem, começamos com o tema da sustentabilidade das atividades espaciais. Só para dar um quadro geral para vocês, retomando a última aula de quarta-feira, de terça-feira, da doutora Marta Gageiro, em que ela nos fala da mudança de rumo, né? Mais ou menos final da década de 80, início da década de 90, nós tivemos uma grande mudança das atividades espaciais, do rumo das atividades espaciais, que foi a introdução dos privados, né? A iniciativa privada e a comercialização das atividades espaciais. Isso trouxe uma mudança epocal na coordenação das atividades espaciais.
E a primeira grande mudança sentida com a introdução dos privados na condução nas atividades espaciais foi o aumento exponencial dos lançamentos de satélites e também da evolução da tecnologia com a introdução dos chamados small satellites, os pequenos satélites, que além de serem menos custosos, né, tem uma produção em tempo muito mais rápido. Então, isso gerou um aumento exponencial dos lançamentos de satélites. Se nós percebermos que, desde o lançamento do primeiro satélite, que foi o Sputnik, em 57, nós tivemos, no ano de 57, 2 lançamentos, o Sputnik 1 e o Sputnik 2, já 50 anos depois, nós passamos para 111 lançamentos. Mas, em 10 anos, em média, nós quintuplicamos a quantidade de lançamentos para 583. E somente no ano passado, nós tivemos registrados nas Nações Unidas 1.263 lançamentos. Então, vocês imaginam a quantidade de objetos que são emitidos em órbita. Dos 18 estados que começaram participando do comitê ad hoc, do comitê provisório e depois permanente do espaço, atualmente o comitê conta com 95 estados-membros. Desses estados-membros, os nossos estados latino-americanos lançaram em torno de 150 objetos espaciais em órbita. E o primeiro país membro, né, do Instituto Ítalo-Latino-Americano a lançar um objeto espacial foi a Itália, em 1964, com o projeto San Marco 1. Aqui nós temos uma visão geral de lançamentos e das consequências desses lançamentos com os dados que foram disponibilizados pela Agência Espacial Europeia em fevereiro do ano passado. Desde o lançamento do Sputnik em 57 até 2020, tivemos aproximadamente 5.560 lançamentos, excluindo as falhas, né? Desses 5.560 lançamentos, foram colocados em órbitas, em média, 9.600 objetos espaciais. Desses 9.600 objetos, nós temos atualmente 5.500 no espaço. Desses 5.500, menos da metade, né? Metade é em funcionamento. A outra metade é satélite não funcional. Número de detritos espaciais rastreados, identificados pelos órgãos especializados, 22.300. É importante informar que os sistemas de rastreamento de detritos espaciais é um apanágio de poucos países, né? Que nós chamamos do Space Surveillance System, né? O sistema de vigilância desenvolvido por alguns países como os Estados Unidos, a Agência Espacial Europeia, a Rússia, a China, a Alemanha, a França. São poucos os países que têm um sistema que nós chamamos de Space Surveillance System, SSS, e SST, que é Space Surveillance and Tracking, que é o rastreamento, que fazem essas atividades. Mas a tecnologia atual permite rastrear objetos espaciais de no mínimo 10 centímetros de diâmetro. Então, todos os objetos, e aí nós contamos milhões de objetos espaciais de 1 centímetro, menor que 1 centímetro, fruto de colisões, não são rastreados pelos atuais sistemas. Desses 9.600 objetos lançados em órbita, tem um número estimado de colisões, explosões e eventos anômalos de mais de 500 eventos, que geraram um total de 8.800 toneladas de objetos espaciais na órbita terrestre. Vocês imaginam a quantidade de elementos emitidos em órbita. Então, aqui nós entramos no nosso ponto fundamental, a sustentabilidade das atividades espaciais.
O aumento exponencial de objetos espaciais lançados no espaço e a quantidade de detritos decorrentes desses lançamentos, né, geraram um problema seríssimo, que é a garantia da continuidade dos lançamentos em segurança e também de evitar colisões de objetos espaciais, objetos com detritos e detritos entre si. Para vocês terem uma ideia, o aumento de risco de colisão é aumentado em mais de 30 vezes. Então, o risco do chamado, né, efeito síndrome de Kessler, ou seja, uma explosão em cadeia que inviabilizaria os novos lançamentos, é altíssimo. Nesse sentido, se fala no conceito de sustentabilidade, que foi muito bem lembrado pelo professor Sérgio Marquísio na sua aula inaugural, no dia 8 de abril do nosso seminário, em que ele cita a Convenção do Rio de Janeiro de 1992, que foi a primeira convenção internacional das Nações Unidas sobre o meio ambiente. Então, o conceito de sustentabilidade é a garantia do uso dos recursos atuais, sem prejudicar a sua utilização pelas gerações futuras. Ou seja, é um ato de responsabilidade, né, versus as gerações futuras. Então, não obstante, né, a aeroespacial tenha trazido muitos benefícios tecnológicos, sociais e econômicos para toda a humanidade, esses benefícios não foram alcançados sem consequências negativas. Como resultado das atividades passadas no espaço, uma enorme quantidade de detritos espaciais foi deixada na órbita. E isso representa um sério desafio à sustentabilidade do espaço cósmico. Então, vamos à questão jurídica. O que são os detritos espaciais? A doutora Marta bem disse na sua última lição, na sua última aula, de que não existe nos tratados uma definição de detritos espaciais. Como nós observamos, o último tratado internacional aprovado em sede das Nações Unidas foi o Tratado da Lua de 1979. Nessa época se conhecia a questão do lixo espacial, mas não era uma preocupação dos estados naquele momento. Então, a questão dos detritos não foi avaliada pelos tratados, né? Não foi introduzida pelos tratados. O que nós temos atualmente é uma definição técnica dos tratados, que diz uma definição técnica fornecida por instituições intergovernamentais, né, internacionais, que tratam do tema, como a IADC. A IADC é um comitê de agências espaciais, né, um comitê de coordenação de agências espaciais formados pela NASA, pela Roscosmos, que é a agência espacial russa, pela agência espacial chinesa, pela agência espacial alemã, canadense, pela própria agência espacial europeia, né? E temos também o COPUS, o Comitê para o Uso Pacífico do Espaço, o Código de Conduta Europeu. Todos esses organismos que não produzem tratados internacionais, né? Ou seja, as suas avaliações, as suas definições e os seus conteúdos não são obrigatórios para os estados, são as chamadas soft law, ou seja, não são binding, né? Não podem impor, mas eles têm uma definição em comum para os detritos espaciais, que é uma definição técnica. Então, segundo essa definição, detritos espaciais são definidos como objetos espaciais não funcionais, incluindo os fragmentos e elementos dos mesmos, que se encontram na órbita da Terra ou durante a sua reentrada na atmosfera terrestre. Então, essa definição, ela tem um foco na funcionalidade, ou seja, de acordo com a definição técnica, se um objeto espacial ele é funcional, ele não é detrito espacial e vice-versa. Agora nós vamos à questão legal, jurídica dos debris. Então,
o direito internacional, né, nos 5 tratados, como nós dissemos já anteriormente, não define claramente nem o termo objeto espacial e nem o termo detritos espaciais. Com relação a objetos espaciais, os estados, né, as delegações, durante a elaboração dos tratados, elas eram plenamente conscientes de que o termo objeto espacial não estava definido. Então, por que essa opção? Porque naquele momento, não possamos esquecer, nós estávamos em um contexto de bipolarização, né, geopolítica, um contexto de Guerra Fria, e também os países consideraram a rápida evolução tecnológica. Então, eles não queriam definir uma tecnologia que avançava constantemente. Então, os objetos espaciais, eles foram mais que definidos, elencados praticamente, tanto na Convenção sobre Responsabilidade, né, por danos causados pelos objetos espaciais, e na Convenção do Registro. Então, ambas as convenções definem objetos espaciais como inclui a parte componente, né, do próprio objeto, o veículo de lançamento e as suas partes. Então, na realidade, não é uma definição, é um elenco, né? Essa foi a opção do legislador internacional. Normalmente, as leis nacionais definem os objetos espaciais como os veículos de lançamento, a carga útil ou o satélite, bem como seus componentes, né? Então, o direito internacional, não obstante, não defina, mas enumere o que considera objeto espacial, ele garante uma proteção internacional a esses objetos espaciais, não fazendo nenhuma diferença se o objeto é grande, se o objeto é pequeno, se ele é funcional ou não funcional. Isso é muito importante. Internacionalmente, do ponto de vista jurídico, não existe diferença se o objeto é funcional ou não funcional, ele tem proteção internacional. Então, podemos deduzir que não existe, no termo dos tratados, uma obrigação legal de mitigar ou de remover detritos. O que nós temos hoje é um aumento exponencial da consciência dentro da comunidade internacional sobre os riscos inerentes ao aumento descontrolado dos detritos. Então, a questão não pode mais ser negligenciada. Existe uma responsabilidade política e moral versus as futuras gerações, que é o que nós chamamos o conceito de sustentabilidade. Esse é um conceito muito importante que vocês vão ouvir por muito tempo. Então, os detritos orbitais, né, representam um risco crescente e sério para a sustentabilidade das atividades espaciais e uma ameaça para as operações espaciais. Qual foi a resposta da comunidade internacional? Tivemos as ações internacionais divididas em 2 fases. A chamada fase 1, que é a fase de mitigação, e a segunda fase, que é a fase de remoção de detritos. Na fase de mitigação, aquela interagencia que eu falei para vocês, formada pelas agências espaciais, a IADC, eles emitiram, após inúmeros estudos, as chamadas guidelines, né? Guidelines são linhas guias, né, para os produtores, para os estados, para as universidades, os centros de pesquisa, ou seja, todos aqueles entes envolvidos em construção de missões espaciais deveriam observar algumas regras para mitigar, para reduzir, para evitar a grande produção de detritos. Uma delas famosa é a regra dos 25 anos, né, em que seria o tempo máximo que um objeto poderia ficar em órbita, depois ele teria que ter uma reentrada controlada em segurança. Mas, com o advento dos pequenos satélites, né, como eu disse para vocês, são objetos altamente sofisticados, mas que têm uma vida muito curta, uma vida muito reduzida. Alguns não chegam nem mesmo a 1 ano. Nesses casos, a lei americana, por exemplo, que é a lei de 3 de abril de 2020, varada pela Federal Communication Commission, que é o órgão americano que autoriza os lançamentos, eles preveem até o caso de remoção imediata do objeto, assim que ele deixar de ser funcional. Temos também as guidelines
do Corpus, tanto do Subcomitê Técnico e Científico, em 2007, como em 2014, as guidelines do Subcomitê Jurídico. Temos as recomendações da União Internacional das Telecomunicações, da ITU, da Agência Espacial Europeia, dos Estados da União Europeia, também o Código de Condutas, e do governo americano, né? US Government, que é a de 2020, que eu acabei de dizer para vocês, que prevê a remoção imediata. É a única lei que prevê remoção imediata. E qual é o futuro da questão do enfrentamento aos detritos espaciais? A fase 2 é a chamada remoção ativa de debris. Esse tema é um tema atual da agenda do Comitê Jurídico, né, do Legal Subcommittee, que se chama Space Debris Remediation Measures, foi aprovado em 2017, está na agenda, apenas iniciadas as discussões. E qual é o problema? O problema é que uma remoção ativa de um debris tem inúmeros riscos. Tem risco de colisão durante a remoção, risco de danos a objetos espaciais ativos e danos também a pessoas, a aviões em voo, então os riscos são grandes. Além do mais, lembrem um conceito legal dos debris, que eles são protegidos, né? Porque legalmente não existe diferença entre objeto funcional e não funcional. Isso significa o quê? Que o estado de registro, se lembrem quando nós estudamos a Convenção do Registro, o estado que lança o objeto espacial é o estado autorizado a registrar o objeto. Quando o estado registra um objeto espacial no seu estado de registro nacional e informa o secretário-geral das Nações Unidas, esse ato tem várias consequências jurídicas. Uma delas é que o estado de registro ele possui jurisdição e controle sobre o objeto espacial. Então, se uma empresa, por exemplo, suíça, que está desenvolvendo tecnologia de remoção de detritos, ele não pode remover um detrito que está no registro do meu país, país, tenho que autorizar. O estado de registro tem que autorizar a remoção de um objeto. Então, o terceiro país não pode remover um objeto, mesmo que ele cause risco de colisão com outro objeto, sem autorização do estado do registro. Isso se o estado de registro foi identificado. E se ele não foi identificado? Qual é a previsão legal? São todas discussões em aberto, né? Aberto à colaboração de todos os países, inclusive os países da América Latina, que são convidados a fazer essa reflexão, os países SICA, né? A fazer essa reflexão sobre um tema na agenda tão importante. Esse tema também foi desenvolvido no Subcomitê Técnico e Científico, que em 2019 conseguiu aprovar 19 linhas guidelines, né, linhas guias muito importantes para a sustentabilidade a longo termo das atividades espaciais. Foi um sucesso muito grande a aprovação dessas linhas guias. Agora, qual que é o desafio? O desafio é colocar em prática esse trabalho já realizado. Bom, então podemos dizer, com relação aos objetos espaciais, né, que não são funcionais, aqueles objetos que não são funcionais, não obstante, eles têm um valor legal. Pode ser ligado à segurança nacional, se nós pensamos aos satélites militares, as tecnologias sensíveis, né, que envolvem os satélites, ou os próprios satélites duais, que são satélites de uso civil e militar, os interesses econômicos, que mesmo um satélite não ativo, ele tem um valor econômico muito grande, a questão do direito de propriedade intelectual. Então, a definição técnica, podemos concluir, não é suficiente para fins regulatórios de detritos espaciais, porque o valor legal de um objeto espacial e de seus componentes não está diretamente relacionado à sua funcionalidade. Bem, essa é a questão que atualmente está na mesa de discussão do subcomitê jurídico. E é muito importante, porque ela é colegada a um outro elemento muito importante também, que diretamente ligado à sustentabilidade das atividades espaciais, que é a questão da gestão do tráfego espacial.
comumente conhecida como Space Traffic Management. Esse é um outro item na agenda do Subcomitê Jurídico, foi aprovada em 2016, e qual é a definição que nós podemos dar a Space Traffic Management? Então, é um conjunto de disposições técnicas e regulamentares para promover o acesso seguro ao espaço, às operações no espaço e ao retorno do espaço à Terra de objetos espaciais, livre de interferências físicas, né, ou de suas radiofrequências. Essa definição foi por um estudo realizado em 2006, né, pela Federação Internacional de Astronáutica, um grupo de estudiosos, né, é uma definição comumente aceita. Não é uma definição de tratados, é uma definição de estudiosos especialistas de direito espacial. Aqui vocês podem ver, né, a produção de um estudo de 2018, que é o Cosmic Study on Space Traffic Management, disponível para consulta da Academia Internacional de Astronáutica. Quais são os antecedentes desse tema tão importante, que é o tema da gestão do tráfego espacial? São todos aqueles dados que nós falamos no início. Primeiro, a intensificação e a variedade das atividades espaciais, né? Pensamos com o desenvolvimento dos pequenos satélites, porque, por exemplo, os satélites de telecomunicação, as aplicações de telecomunicações, elas eram utilizadas no início da era espacial, basicamente numa órbita muito importante, que é a órbita geoestacionária, né? Conhecida também como órbita geomilionária, porque lá estavam todos os satélites de telecomunicações. Com 3 satélites, era possível ter, né, uma visão geral da Terra. Com o desenvolvimento dos pequenos satélites, as empresas privadas começaram a desenvolver, né, aplicações de telecomunicações na órbita média e na órbita baixa. Mas com isso foi necessária a utilização não de 3 satélites, mas de constelações de satélites, de pequenos satélites, que são constantemente substituídos, porque, como nós dissemos antes, esses pequenos satélites têm uma vida muito curta. Isso gerou, né, a intensificação de lançamentos e também uma grande produção de objetos espaciais nas órbitas, né, principalmente a órbita baixa e a órbita média, que se tornaram extremamente congestionadas, né, e que aumentou o risco de colisões, né, e de manobras também para evitar colisões. Então, tudo isso gerou uma intensificação, né, de ações, né, e contrações no espaço que antes não existiam. Mas toda essa movimentação de atividades no espaço não tem nenhuma regra. Não existem regras, né, que coordenam essas atividades. Por isso se fala em Space Traffic Management, que é a elaboração de regras para coordenar todas as atividades, né? Então, o aumento exponencial de riscos de acidentes, né? Seja na fase de lançamento, o coordenamento, a coordenação de lançamentos, porque nós hoje temos, né, vários sites, né, sítios de lançamento de satélites no mundo. Então, esses sítios têm que se coordenar entre eles. Atualmente, nós temos uma coordenação feita pelos privados, mas não temos uma coordenação por estados. Isso é muito importante. Na fase das operações em órbita, né, que se chama In-Orbit Service, hoje nós temos, a tecnologia avançou tantíssimo, então nós temos uma série de atividades, né, até mesmo de verificação de satélites, consertar satélites danificados, tudo em órbita, mas isso aumenta muitos riscos de colisão também, né, riscos de interferência nas frequências também. E também riscos de atingir, durante o lançamento, os objetos em voo, como os aviões, né, seres vivos. Nós já tivemos vários acidentes durante o lançamento de estágios, né, de foguetes que caíram em algumas cidades, causando inclusive mortes. Isso aconteceu na China, aconteceu o desastre de Alcântara, lá no Brasil, né, em 2006, que infelizmente causou a morte
de 21 técnicos altamente especializados. Então, são uma série de acidentes, de riscos, né? Porque nós não podemos nunca esquecer que as atividades espaciais são atividades de alto risco. Outra questão também é a ausência de mecanismos suficientes, né, e efetivos dos atores, de eficazes para coordenar as atividades dos atores não governamentais. Não necessariamente as empresas privadas, mas nós podemos pensar também em universidades, centros de pesquisas privados, que inclusive lançam satélites, pequenos satélites, né? Um outro problema muito sério também é o desenvolvimento lento do direito espacial. Ao contrário da tecnologia, o direito, ele tem um outro binário, um outro andamento no seu desenvolvimento, né? Ele não acompanha o desenvolvimento tecnológico e nem tem que acompanhar o desenvolvimento tecnológico. Porém, de 79 a hoje, muito tempo se passou. E os tratados, eles não são cláusula pétrea e nem letra morta. Os tratados, eles podem ser modificados, eles podem ser alterados, né? Isso é previsto pela Convenção de Viena sobre o direito dos tratados. Então, hoje, a grande discussão é a atualização dos tratados, dos atuais tratados. Porque uma série de atividades espaciais que não foram previstas nos tratados, como citados pela professora Marta, pela doutora Marta, como a mineração espacial, o turismo espacial, não são regulamentados em nível internacional. Então, as propostas para a elaboração das normas de Space Traffic Management são em duas grandes áreas, a técnico-científica e a normativa regulatória, que tem que caminhar juntas, né, necessariamente. E as fases de estudo para regulamentação são as fases de lançamento, as fases de operação em órbita e as fases de reentrada, como nós dissemos antes, né? Devido aos seus riscos e intensidade. Muito bem. Então, nós passamos as questões dos desafios do ordenamento espacial no que diz respeito aos detritos espaciais e as regras de gestão do tráfego espacial, e passamos para um outro órgão importantíssimo na gestão do tráfego espacial, né, na gestão das atividades espaciais, que é a União Internacional das Telecomunicações. A União Internacional das Telecomunicações é uma das organizações internacionais mais antigas que nós temos. Ela foi criada em 1865. E a partir de 1949, através dos chamados acordos de colegamento, né, foi feito um acordo entre a OIT e as Nações Unidas, e a partir de 49, a OIT passou a ser um órgão, uma agência especializada das Nações Unidas, responsável, né, pela regulamentação e gestão internacional do espectro de radiofrequência e dos recursos orbitais, que são imprescindíveis, né, para as comunicações dos satélites e também para as missões espaciais. Sabemos que são todas comunicações via rádio, né? Não todas, mas quase todas. Como disse antes, a OIT é um dos órgãos mais antigos, com a mesma quantidade de Estados-membros das Nações Unidas. São 193 Estados-membros, com uma diferença que a OIT tem mais de 700 membros associados, do setor público e do setor privado. Praticamente todas as empresas de telecomunicações, empresas de satélites, são membros associados da OIT, participam das discussões dos fóruns internacionais da OIT. E desde 2010 inclui também os centros de pesquisas, né, e as universidades são sector members. Então, a OIT, ela é regulamentada pela Constituição e pela Convenção, né, das Normas Internacionais de Telecomunicação e pelas famosas Radio Regulations, né, esses regulamentos rádios de telecomunicações que a cada 2, 3 anos são seminários internacionais onde são atualizadas todas as normas de regulamentação da OIT. Um importantíssimo
também como elemento de gestão do tráfego, gestão na atribuição de órbitas, né, de frequência, de rádio, de espectro de frequência e de recursos orbitais, é o chamado Master Register. Então, esse registro internacional de frequências, né, da OIT é um banco de dados mundial onde todas as frequências que são atribuídas, né, aos países são registradas. Então, a OIT, ela registra todas as frequências atribuídas pelos países, né, e coordena as atividades em casos de interferência de frequências. Porque se tem uma interferência, não funciona o sistema e as missões espaciais. Então, é importante ressaltar que não é a OIT não atribui uma frequência a um satélite X ou Y de um determinado país, não. A OIT, ela tem uma divisão das frequências, né, das órbitas, por regiões no mundo, são 3 regiões, né? Então, a coordenação é feita com os países. A OIT é um organismo intergovernamental, então a atribuição é feita pelos países. E cada país atribui as frequências a seus entes, né? Então, se um satélite ou um objeto espacial procura um dano de interferência ao satélite de um outro país, o país informa ao IT que inicia a coordenação, né, para evitar essa interferência nas frequências. Então, é importante termos aí algumas regras muito básicas para o uso de frequências e de órbitas, porque órbitas e frequências são recursos espaciais e são tratados e regulamentados pelos 5 tratados internacionais que regulamentam as atividades espaciais. Só para um detalhe que eu acho muito bonita essa foto que vocês veem na tela, que nós temos aí Gagarin e Tereskova, né? Valentina Tereskova, o primeiro homem e a primeira mulher no espaço, ambos estão segurando o Tratado do Espaço, que é a Constituição do Direito Espacial, né? A Carta Magna do Espaço, e no centro vocês veem o secretário-geral das Nações Unidas, à época, Yutan. Então, o acesso gratuito ao espaço exterior, né, e a todas as áreas dos corpos celestes é garantido a todos os estados, né? O acesso livre é garantido a todos os estados, né? É o artigo 1º, né? A garantia a todos os estados do livre acesso, não gratuito, perdão, o livre acesso, né, de todos os estados ao espaço. E isso inclui também, obviamente, o acesso às frequências e às órbitas, né? Artigo 1º do Tratado do Espaço. No entanto, enquanto o acesso ao espaço está sujeita apenas às prescrições dos tratados espaciais, de forma genérica, o acesso às frequências e às respectivas órbitas dos satélites são reguladas por mecanismos e procedimentos muito precisos implementados pela OIT, bem como pelos princípios da cooperação internacional entre os Estados, artigo 9º do Tratado do Espaço, né, e pelo princípio da não apropriação do espaço cósmico e dos corpos celestes, artigo 2º, ou seja, as órbitas dos satélites também não são passíveis de apropriação. Isso é muito importante para evitar alguns casos que nós tivemos no passado dos famosos paper satellites. Não sei se vocês se lembram desses casos dos paper satellites, que eram alguns estados, né? Tem um famoso caso do estado de Tonga, que solicitou, né, a OIT dezenas de frequências que nunca foram utilizadas. Tonga nunca atribuiu a frequência a nenhum ente público ou privado para o lançamento. Então, isso criou uma série de problemas, né, de gestão e utilização desses recursos, fez com que a OIT reforçasse seus procedimentos de atribuição e também de coordenação com os países. Por isso que é muito importante a cooperação internacional, fundamental nas atividades espaciais, para evitar, né, que frequências sejam inutilizadas e que os recursos espaciais
que são limitados, no caso das frequências da órbita, né, são limitados, sejam utilizados de forma negativa, mal utilizados ou inutilizados. Continuando, passamos agora ao terceiro e último ponto da nossa apresentação, que é um ponto extremamente importante, né, pouco estudado, que é a questão do uso militar e da segurança, né, das atividades espaciais. Bom, nós temos que ter em mente que o uso militar do espaço, ele está presente desde o início da era espacial, né? Se nós pensarmos que quando foi lançado o Sputnik em 57, o então secretário do Partido Comunista, Khrushchev, em 58 disse que a União Soviética lançou um míssil balístico intercontinental. Por quê? O que causou espanto à comunidade internacional não foi somente o lançamento e a colocação de um satélite em órbita, mas sim o foguete que colocou em órbita esse satélite, que vocês veem na imagem, que é o Semyorka, né? O R7, que foi, assim como o Semyorka foi capaz de colocar o Sputnik em órbita, ele também era capaz, né, de transportar mísseis em qualquer região do globo em poucos minutos. Então, isso gerou na comunidade internacional, principalmente no contexto de Guerra Fria, de bipolarização, né, uma série de preocupações que fez com que o embaixador americano nas Nações Unidas, Cabot Lodge, solicitasse imediatamente, já em 58, a Assembleia Geral das Nações Unidas, que é o órgão máximo das Nações Unidas, que incluísse um novo item na agenda, né? Esse novo item foi cooperação internacional no campo do espaço extraatmosférico. Então, essa cooperação espacial no campo do espaço extraatmosférico qual era o objetivo? Era reequilibrar as forças hegemônicas, porque com o lançamento do Sputnik, a União Soviética saía na frente nessa corrida espacial. Então, nós tivemos imediatamente, ainda em 57, uma importante resolução, que é a Resolução das Nações Unidas 1148, de 57, né, que assegura que o envio de objetos, o lançamento de objetos espaciais no espaço deveriam ser exclusivamente para fins pacíficos e científicos. Então, é muito importante termos em mente que, na realidade, o que nós tivemos no início da era espacial foi uma motivação militar, né? O espaço, ele foi visto como um recurso estratégico, né, para as potências, as superpotências rivais da época, os Estados Unidos e então União Soviética. Então, o que nós chamávamos à época a corrida espacial. Tanto é que os americanos, né, quando solicitaram à Assembleia Geral que incluísse com urgência essa nova agenda, queriam não só o reequilíbrio de força, mas evitar que o espaço fosse utilizado, né, como um local de colocamento de armas de destruição de massa. Essa era a grande preocupação dos americanos. Agora eu passo para a próxima. E aí nós temos o Tratado do Espaço de 67. Interessante notar que, antes do Tratado do Espaço de 67, nós tivemos duas importantes resoluções das Nações Unidas, né? A Assembleia Geral da ONU, né, as suas decisões, né, elas são emanadas através das chamadas resoluções. Não são obrigatórias, não são binding, né, não são tratados internacionais, mas têm uma importância política e moral, principalmente quando são aprovadas por unanimidade pelos Estados-partes das Nações Unidas, né? Então, tivemos a Resolução 1148, de 58,
né, que fala que o espaço deve ser usado somente para fins pacíficos e científicos. Tivemos a resolução 1721B de 1961, também que repete o uso pacífico do espaço, a cooperação internacional em matéria espacial, e também cria um registro voluntário, né, de lançamentos. Então, todos os estados que lançavam objetos comunicariam ao secretário-geral de forma voluntária. Essa resolução 1721B é ainda atualmente utilizada pelos países que não são partes da Convenção do Registro. Então, um país que não é parte da Convenção do Registro pode sempre informar o secretário-geral dos lançamentos de satélites, né, de forma voluntária, que é o chamado, né, Resolution Register. É muito importante a questão do registro dos objetos, porque isso nos permite saber que objetos foram lançados, por quem foi lançado, em qual órbita, qual é a função do satélite. Então, isso para o chamado confidence building, né? A construção, né, de uma confiança entre as potências espaciais, entre os estados, né, que realizam atividades espaciais, é fundamental para o uso pacífico do espaço. E o Tratado do Espaço de 67, ele veio para corroborar essas duas resoluções. Tanto é que o presidente Lyndon Johnson, né, quando foi assinado o tratado pelos Estados Unidos, ele disse: é o tratado, é o mais importante tratado de paz assinado pelos Estados Unidos com relação às atividades espaciais, considerado um tratado de paz. Porque esse era o objetivo, né? Evitar que o espaço se tornasse um contexto, um espaço de conflito, de colocação de armas. Tanto é que quando o Tratado do Espaço, né, os corpos celestes, né, e o espaço, os corpos celestes, eles estão numa dimensão além da soberania dos estados, né? Destinada a fins pacíficos e para o benefício de toda a humanidade. Esse está no preâmbulo do tratado, esse princípio, está no preâmbulo do tratado e também na lei americana. A primeira lei nacional americana repete esse princípio. Então, é sempre Estado, né? O uso pacífico e o benefício da humanidade são princípios que sempre foram integrantes, né? E mais ainda nos sistemas também de defesa e segurança das nações, né? É uma garantia, né, de segurança e defesa das nações, o uso pacífico do espaço e o benefício para toda a humanidade. Mas existe ainda alguns perigos, né, para o uso pacífico do espaço. E um deles é o chamado weaponization. Porque no uso militar do espaço, essa questão também não foi definida, o que seria o uso militar do espaço. Não foi definida porque os estados não queriam também fechar, né, os estados que eu digo, né, no início das discussões, as potências, né, espaciais da época, que eram poucas, né, a França, os Estados Unidos, a União Soviética, as potências militares e espaciais da época, não queriam limitar, né, a definição de uso militar do espaço. Mas o que nós temos hoje com uma aceitação geral, que o uso militar do espaço para, vamos dizer, o reforçamento das atividades militares terrestres, ele é permitido, né? Tanto é que hoje é imprescindível, nas operações militares, é imprescindível as informações, né, através dos satélites, e nós percebemos isso muito, não sei se você se lembra, durante a Guerra do Golfo, né, com os mísseis mirados, né, os alvos detectados, tudo isso foi reforçado, foi o início, né, que as forças armadas dos países perceberam qual que era a importância estratégica das aplicações espaciais nos conflitos armados. Então, esse tipo de utilização militar do espaço, ele é aceito. O que não é aceito internacionalmente, pelo direito internacional, é o armamento do espaço. É a weaponization, o colocamento de armas no espaço.
O artigo 3 do Tratado do Espaço faz uma referência direta à Carta das Nações Unidas, que diz que todos os estados, né, partes, realizam atividades no espaço exterior de acordo com o direito internacional, no interesse de manter a paz internacional e a segurança. Então, esse artigo 3 do Tratado do Espaço, ele é muito importante, porque aquilo que não é regulamentado nos tratados internacionais remete à Carta Internacional das Nações, à Carta das Nações Unidas, né? E o artigo 4 do Tratado do Espaço proíbe a colocação de armas de destruição de massa no espaço. Não foi feita também uma definição do que são as armas de destruição de massa, mas, né, convencionalmente são consideradas armas de destruição de massa, as armas nucleares, químicas e biológicas, né? Qual que é a falha nesse artigo 4? Que alguns dizem que foi propositalmente deixada aberta, né? É de que o Tratado do Espaço, né, conhecido como OST, Outer Space Treaty, não proíbe o uso de outros tipos de armas convencionais, né, como as chamadas ASATs, que são as armas antissatélites. Vocês se lembram que vários países utilizaram, né, fizeram uso dessas armas antissatélites. A China, em 2007, quando destruiu, né, no espaço um seu satélite geoestacionário inativo, produzindo dezenas de milhares de detritos espaciais. Logo em seguida, os Estados Unidos fizeram o mesmo com o seu satélite inativo, né, gerando outros detritos. A Índia também realizou esses chamados testes com armas antissatélites. Então, o que nós percebemos hoje? Que o espaço ainda continua sendo um espaço de demonstração de poder estratégico, de poder militar, né, de poder geopolítico. Essa importância, ela nunca deixou de existir desde o início da era espacial. No Comitê para o Uso Pacífico do Espaço, foram condenadas, né, a utilização dessas chamadas armas antissatélites, mas ficou por aí. Então, como não é considerada agressão, porque a destruição é feita por seus próprios satélites, não obstante a grande produção de detritos, né, que causa danos a todos os países que utilizam o espaço e as futuras gerações que utilizarão o espaço extraatmosférico, resta a questão dos detritos espaciais, que é uma discussão em aberta na agenda do Subcomitê Jurídico do COPUOS. Outro artigo importantíssimo com relação ao uso militar do espaço é o artigo 6, sobre a responsabilidade dos estados pelas atividades dos seus nacionais, né? Então, nós temos que sempre considerar que mesmo danos causados, né, por privados no espaço, o Estado, ele é sempre responsável, porque é o Estado que autoriza e ele deve constantemente vigiar a atualização, vigiar a ação dos seus privados no espaço. Então, esse artigo 6, ele é muito importante, porque ele fala da responsabilidade dos estados pelos danos causados pelas ações dos seus agentes governativos e dos seus privados, né? A Convenção de Registro também, ela tem uma importante relevância na questão do uso militar do espaço, pelo que nós chamamos da transparência e do Space Situational Awareness, né? Que é a consciência, né, do que acontece no espaço, what's going on in outer space, né, no espaço sideral. Então, por isso a importância de informar o secretário-geral das Nações Unidas sobre o lançamento de satélites, através do registro internacional. E a Convenção do Registro não faz nenhuma diferença, não se o satélite é civil, se o satélite é militar, ou se ele é dual, como nós dissemos antes. Os satélites duais são satélites de uso civil e militar. O que acontece é que os militares perceberam que eles poderiam utilizar, até para maximizar o uso e diminuir custos, né, utilizar os satélites, inclusive privados, inclusive satélites comerciais, mas que tenham também um utilizo militar. São separadas, né, as tecnologias sensíveis,
Por isso eu falo da importância da definição de detrito, porque vocês imaginam um satélite de uso privado e militar, né, no mesmo objeto, né? Como funciona a questão da remoção desse detrito, né? Então, são todas tecnologias sensíveis, um valor econômico e também um valor legal muito alto. Então, a Convenção do Registro não faz nenhuma diferença. Todo objeto lançado no espaço, seja civil, seja militar, seja dual, seja comercial, tem que ser registrado pelo país de lançamento, e vocês viram na apresentação da doutora Gageiro que o país de lançamento pode ser, inclusive, mais de um país, né? Porque é o estado de lançador é o estado que lança, o estado que procura o lançamento, o estado de cujos territórios ou cujas instalações o objeto é lançado. Quando nós temos mais de um estado lançador, a Convenção do Registro prevê que eles devem se coordenar entre si e definir quem será o estado de registro. Porque o estado de registro, não se esqueçam, é o estado que detém jurisdição e controle sobre o objeto e sobre as pessoas dentro desse objeto quando ele é tripulado, como é o caso da Estação Espacial Internacional. Uma outra importante artigo sobre a questão do uso militar também é o artigo 6º, né, da Convenção do Registro de Objetos Espaciais, que é colegado, vinculado à Convenção de Responsabilidade, a Liability Convention de 72, que é a assistência que um Estado-parte pode solicitar a outro Estado-parte na identificação do objeto espacial que tenha causado os danos. Esse artigo é muito importante porque ele fala do dever de assistir para identificar objetos espaciais, né? E também a União Internacional de Telecomunicações tem algumas normas, né, que também dizem respeito à questão do uso militar do espaço. A diferença do que acontece na Convenção de Registro, os regulamentos da UIT fazem diferença entre as frequências utilizadas para missões civis e as frequências utilizadas para as missões militares. No caso das frequências na rádio militares, elas são isentas da coordenação e do registro. Então, isso é um limite, né? É um limite para combater as operações cibernéticas legais. E aqui eu não vou entrar nos crimes cibernéticos, porque se abre um outro tema para um outro seminário. Se vocês se interessarem, podemos falar, né, dos crimes, da questão cyber, né, no espaço, que é um outro tema muito importante e muito atual também. Então, essa questão da isenção das frequências militares no registro, na coordenação, certamente é um limite também para combater os crimes cibernéticos. Bem, após essas informações que foram repassadas, foram informações sobre temas importantes, temas independentes, por um lado, mas interdependentes, por outro lado. Se nós podemos avaliar toda a questão do tráfico, da gestão do tráfico espacial, a questão jurídica, do status jurídico dos detritos espaciais, a questão das frequências, coordenação e interferência de frequência, o registro de frequências e o uso militar do espaço, estão todos conectados, interligados com um grande tema, que é a sustentabilidade das atividades espaciais. É garantir o uso do espaço para gerações atuais, sem prejudicar o utilizo e o benefício perante as gerações futuras. Essa é uma responsabilidade moral que nós temos com as gerações que virão após nós, né? Após a gente. Então, trago aqui alguns pontos de reflexão, não são conclusões, são pontos de reflexões, porque o discurso está em aberto em duas agendas do Comitê Jurídico e do Subcomitê Técnico, né, no Comitê para o Uso Pacífico do Espaço, que inclusive agora, dia 19 de abril, inicia
a sessão do Subcomitê Científico e Técnico. E logo após, nós teremos a sessão do Subcomitê Jurídico. Então, tenho certeza que os nossos colegas diplomatas, representantes, funcionários, especialistas, né, que nos representarão em Viena, nesses 2 subcomitês, e que acompanharam esse nosso seminário, tenho certeza que tem já diversos pontos de reflexão, né, para aprofundar, para discutir, e nós estamos abertos a continuar esse processo. Então, tenho os primeiros pontos que nós podemos refletir é sobre a perspectiva político-diplomática e a perspectiva de defesa do espaço, defesa e segurança. Na perspectiva político-diplomática, estratégica do espaço, né, o espaço é um cenário, sempre foi e sempre será de relações econômicas, geopolíticas e militares. Quando discutimos qualquer tema sobre direito espacial, não podemos nos esquecer da perspectiva político-diplomática. Se vocês pensarem que quando o Sputnik foi lançado em 57, em plena corrida espacial, em plena Guerra Fria, o presidente, à época, Eisenhower, antes do Lyndon Johnson, era Eisenhower, escreveu ao secretário do Partido Comunista Soviético solicitando que fosse discutida e que fosse garantida, escreveu uma carta, a utilização do espaço para fins pacíficos. Não obstante, os americanos estavam atrás na corrida espacial. Os soviéticos responderam à carta do presidente Eisenhower, concordando com a proposta, né, e formalizando, inclusive, um tratado bilateral, né, de delimitação de armas nucleares no espaço. Então, essas ações geopolíticas são importantíssimas, né, nesse contexto de político-diplomática do espaço. Então, precisamos ter sempre em mente. Uma outra perspectiva muito importante é a de defesa do espaço, né, como setor estratégico para a segurança e o planejamento militar. É imprescindível hoje para as atividades militares o uso de aplicações espaciais, né? E falamos não só para a questão de utilizo na questão mesmo de conflitos, de batalhas, mas se nós pensamos hoje na telemedicina, por exemplo, né? Você se lembra na guerra do Iraque? Nós tivemos soldados que eram operados, né, através de robôs e médicos que estavam nos Estados Unidos, no Canadá. Então, a telemedicina hoje, né, se nós chamamos os benefícios, né, das aplicações espaciais, os space benefits, é uma imensidão a positividade, os benefícios que as aplicações espaciais trouxeram para o desenvolvimento econômico e social e cultural do nosso país, a telepsiquiatria, a teleeducação. Então, é um mundo o espaço, né? Nós estamos falando aqui hoje de uma pequena parte, né, dos desafios, mas, por exemplo, um tema para um seminário seriam os benefícios, né, das aplicações espaciais para o desenvolvimento tecnológico e científico dos estados, principalmente da nossa região da América Latina. Uma outra questão chave também para o desenvolvimento das políticas espaciais, né, é o aspecto civil-militar. Né? Por exemplo, a questão dos detritos espaciais. Nós vimos que os detritos espaciais, né, em sua definição técnica e jurídica, eles envolvem questões de segurança nacional, de estratégia militar, questões de direitos autorais. Então, toda vez que discutimos as questões chaves para o desenvolvimento de políticas espaciais, temos que ter sempre em mente que nós temos que considerar as questões civis e as questões também militares de defesa. A definição do status jurídico do objeto espacial não funcional está na agenda do subcomitê jurídico, é um tema importantíssimo, porque a partir de uma definição, nós podemos desenvolver as regras, né, para, inclusive, o Space Traffic Management, né, a gestão do tráfego aéreo. E para a remoção ativa de detritos. Não será possível remoção ativa de detritos sem definição do que seja um detrito, né, de como ele será removido. Responsabilidade por danos às vítimas, no caso que os detritos, né, não podemos identificar.
alguns detritos, eles não são identificáveis. E qual que são as regras? Quem será chamado em causa internacionalmente no caso de dano com vítimas humanas, por exemplo? A transparência no compartilhamento de informações, né? A melhor atuação dos estados na implementação das obrigações internacionais, isso é muito importante. O doutor Cabreira falou no início da última aula da doutora Gageiro sobre a importância para os países membros, né, da SICA, da ILA, para os países latino-americanos, de ratificarem os tratados, né? Isso nos dá, né, vamos dizer, nos dá uma certa garantia, nos dá o direito, né, de nos posicionar, né, perante os encontros internacionais, perante o Comitê do Uso Pacífico, porque o Corpus é um órgão político. E como órgão político, né, nós não podemos ter tanta influência se nós não cumprirmos com a nossa obrigação básica enquanto membro do comitê, que é ratificar os tratados, né? Então, e não só ratificar, mas colocar em prática, né? Porque muitos países são membros da Convenção do Registro, mas estão em falta com a sua obrigação internacional de informar o secretário-geral do lançamento de satélites. Então, essa transparência no compartilhamento das informações entra num tema que é o tema principal das atividades espaciais, além do uso pacífico e da não apropriação, que é a cooperação internacional. Não existe atividade espacial pacífica, em benefício de todos, sem cooperação internacional. E, por último, a questão do desenvolvimento de mecanismos de coordenação entre os operadores de satélite e o espaço, e o Estado responsável. Porque isso é importantíssimo, porque o Estado de registro ele tem que se coordenar com os operadores, porque são os operadores, em última instância, em caso de risco de colisão. Por exemplo, nós tivemos um caso enigmático que foi advertido pelo sistema de vigilância americano, um risco de colisão com o satélite da ESA, né, de um país membro da ESA, mas se perdeu muito tempo para identificar o operador do satélite. Então, se fosse uma colisão imediata, não se faria em tempo de fazer uma operação em órbita. Então, daí a importância de que tenhamos que os estados tenham essa coordenação direta com os operadores, principalmente no caso de grandes constelações de satélites. Então, eu termino com uma frase, minha apresentação, com uma frase de um grande jurista latino-americano, o professor carioca Haroldo, do Rio de Janeiro, né, o professor Haroldo Valadão, que já, né, nos primórdios da era espacial, em 1959, no encontro de advogados, né, latino-americanos em Buenos Aires, ele defendeu, né, a importância dos estudos e da regulamentação desse novo ramo do direito, né? Então ele dizia: nenhum poder ao homem sem um imediato controle jurídico. Cabe ao direito proteger o homem contra os desmandos do próprio homem. A cada novo progresso social, econômico ou técnico, outra cobertura jurídica, a pessoa humana. No limiar de uma nova era, o alvorecer de um novo direito. Muito obrigada. Muchas gracias a ti, Tatiana, por tu brillante exposición. Y entonces yo tengo algunas, he recolectado algunas, momento. Sí, ahora se me ve. Bueno, he recolectado algunas preguntas para ti sobre la exposición que acabas de ilustrar. Entonces, empezaría con la pregunta de la señora Itzel Rosillo, referida a la Space Surveillance. ¿Cómo funciona el Space Surveillance y qué autoridad está encargada de ello? ¿Quieres que te ponga una demanda una por una o
Vamos a grupos de perguntas. Talvez podemos fazer duas em duas. A primeira é sobre a Space Surveillance. Justo? Sí, sí. Space Surveillance, el control espacial, entiendo. Uhum. Y entonces, ¿cómo funciona y qué autoridad está encargada de ello? Y otra pregunta, si existe, la pone la señora Celia Márquez, si existe una legislación medioambiental que regule y sancione el exceso de basura espacial. No Oriente Médio? No, si existe alguna legislación medioambiental que regule y sancione el exceso de basura espacial. Espaciais, né? Ok, então eu vou começar respondendo as duas perguntas, né? Sobre os sistemas de Space Surveillance e Space Tracking, né? Nós não temos um órgão internacional que regulamente essas atuações, como, por exemplo, acontece com a aviação civil internacional, né? Onde nós temos um órgão internacional, a OACI, que regulamenta o tráfego aéreo. No caso do espaço, nós não temos um organismo internacional que regulamente. O que nós temos são os programas dos estados e de poucos estados, muito poucos estados que têm capacidade tecnológica, né, para vigiar os objetos espaciais, né, em órbita terrestre, porque não é fácil, necessita uma tecnologia muito alta. Atualmente nós temos poucos países, como eu disse antes, os Estados Unidos, a China, o Canadá, a União Soviética, mas mesmo assim a Agência Espacial Europeia, a Alemanha e a França, a Itália iniciou agora a desenvolver o seu programa de Space Surveillance, mas mesmo assim não é possível um só país poder ter a capacidade de observar a projeção de detritos e riscos de colisão em todo o planeta, né? Porque nós sabemos que existe uma limitação dos satélites. Por isso, os estados precisam fazer acordos de cooperação com outros países. Por exemplo, os Estados Unidos, que tem um dos sistemas mais completos de SSA, de Space Situational Awareness, eles têm vários acordos bilaterais com vários países em várias partes do mundo para que cheguem as informações, né? Caso contrário, nenhum país consegue sozinho fazer esse trabalho. Então, é por isso que é necessário, muitos estudiosos do direito espacial, já há muitos anos, defendem a criação de um organismo internacional que regulamente essas atividades, tanto de SSA, Space Situational Awareness, Space Surveillance, Space Tracking, que é o rastreamento de detritos, e Space Traffic Management. Existe uma corrente de estudiosos que defendem a criação de um organismo internacional. Com relação às normas, né, de meio ambiente, não, as normas de meio ambiente não tratam detritos espaciais, né? Os detritos espaciais, atualmente, eles são tratados, nós podemos, fazendo uma interpretação extensiva do direito, nós podemos, sim, usar algumas normas de direito ambiental, como a questão da sustentabilidade, por exemplo, para o espaço. Mas não existem normas específicas que regulamentam detritos espaciais nas normas ambientais atualmente em vigor. O que nós temos são aquelas chamadas guidelines, que eu falei para vocês no início, que são produzidas pelas agências, né? Pelas agências internacionais, no IADC, pela Agência Espacial Europeia, pelo Comitê do Uso Pacífico do Espaço, pela União Internacional de Telecomunicações. São guidelines
não são obrigatórias e são muito segmentadas. Bueno, Tatiana, y aún te pongo otra cuestión que nos propone el señor Kenneth Galdea. Si existe alguna capacidad económica y técnica para intervenir cuando un estado comete un delito espacial, y en particular la pregunta se refiere a las superpotencias. Pode repetir a pergunta, por favor? ¿Y existe alguna capacidad económica y técnica para intervenir cuando un Estado comete un delito espacial? Os conflitos internacionais com relação às atividades espaciais, eles são regulamentados nos tratados, né? É previsto que sejam ativados, em caso de conflitos, os canais diplomáticos. E aqui nós falamos da diplomacia espacial, né? Então, toda vez que existir um conflito, as relações espaciais são relações entre estados e, em seguida, entre os estados e os seus nacionais. Então, numa tratativa, num canal diplomático de negociação, se for acordado, seja através dos canais, né, clássicos da diplomacia, seja através, por exemplo, se os estados não entram em um acordo nos canais diplomáticos, se ativa, por exemplo, uma arbitragem internacional, e se um Estado for condenado a pagar uma indenização, né, por um erro, por um crime, por um ilícito causado de um seu privado, o Estado pode depois, né, pedir indenização, ressarcimento ao privado. Mas é ele, Estado, que responde internacionalmente. Por isso, reforçamos a importância das leis nacionais, que regulamentam as atividades dos privados, porque o Estado, quando ele autoriza um privado a fazer um lançamento, a exercer uma atividade internacional, espacial, ele é responsável por aquela atividade. E ele, Estado, será chamado em causa durante um conflito internacional. Por isso é necessário os acordos de lançamento, os tratados, acordos de seguro, né? Porque são danos enormes, né? São atividades extremamente custosas, então é necessário ativar os seguros internacionais. Então, os estados precisam, ao autorizar atividades internacionais dos privados, ou suas atividades mesmo, eles precisam estar cientes das consequências advindas da realização de atividades espaciais, principalmente em casos de danos causados a pessoas ou a coisas. Muy bien, gracias por tus respuestas. Y otra pregunta es la que pone Mario Enríquez y pregunta si hay algún protocolo por daños causados a satélites por meteoros o por consecuencias del clima espacial. A questão são coisas diferentes, né? Uma coisa é os danos causados por satélites, né? Porque aí são objetos artificiais, né? São objetos espaciais artificiais regulamentados pelos tratados internacionais do que nós estamos falando. Uma outra coisa são os objetos naturais, né? Os meteoritos, né? São objetos naturais. O que nós temos, né, em nível internacional, são comitês, né, vamos dizer também, de vigilância, né, contra os danos causados pelos meteoritos, né, mas eles não entram na regulamentação dos tratados do espaço, que regulamenta as atividades de objetos artificiais, que são satélites, né. Os objetos naturais que causam os danos, normalmente eles são regulamentados por leis nacionais.
Bien, Tatiana. Otra pregunta se refiere a la Organización Internacional de las Telecomunicaciones Satelitales, a ICO, y la señora Marta Vides pide, la ITCO habla en sus documentos sobre la existencia de un patrimonio común de las partes, refiriéndose a las posiciones orbitales en las cuales se han colocado satélites de una empresa. Mas, sin embargo, ya que no existe propiedad en el espacio, ¿a qué se refieren con ese patrimonio común? O patrimônio comum da humanidade são os recursos espaciais, seja do espaço, como das frequências, das órbitas e dos corpos celestes, né? Esse é o patrimônio comum da humanidade, não os objetos espaciais lançados em órbita, né? Porque o satélite, as sondas, a estação espacial, né? Eles não são patrimônio comum, eles são patrimônio do estado de registro daquele objeto espacial, né? Agora, uma outra coisa são os benefícios advindos da exploração comercial, né? O patrimônio comum é o espaço em si, o espaço, as órbitas, os corpos celestes, todos os estados, independentemente da sua condição econômica, financeira, tecnológica, tem direito de aceder ao espaço, de beneficiar-se desse patrimônio comum, que são os recursos espaciais, né? Esse é o patrimônio comum da humanidade. E uma outra coisa é os benefícios, né, que os países, através da cooperação internacional, podem beneficiar aqueles estados que não têm tecnologia para aceder diretamente. Posso citar um exemplo de benefício comum. Nós tivemos recentemente, né, um grande terremoto desastroso no Haiti, né, que é um país membro do ILA, do Instituto Litoral. O Haiti sofreu tremendamente a sua população com um desastroso terremoto. Então, imediatamente, todos os países, né, que tinham satélites de observação da Terra, telerelevamento, comunicação, né, se uniram para ceder gratuitamente informações e imagens de satélite que ajudaram as equipes de socorro, tanto no salvamento das vítimas, né, nas operações de salvamento, como também de reconstrução do país. Então, isso é um exemplo de cooperação internacional em benefício dos países que não possuem tecnologia espacial. Gracias. Siguen llegando preguntas y les agradezco su interés por el tema que estábamos ilustrando. Entonces, otra pregunta que la formula la doctora Hélène Escobar. En el caso de satélites u otros material espacial que caiga a la Tierra y cause daños a personas o bienes, el país será responsable de resarcir a los damnificados. Sim, ótima pergunta, muito obrigada. Sim, a Convenção sobre a Responsabilidade pelos Danos Causados, né, por Objetos Espaciais de 1972 fala exatamente sobre a questão do ressarcimento a vítimas, né, sejam pessoas ou coisas. As vítimas são as pessoas e também os danos às coisas, né, às propriedades, etc. Porque muitos objetos espaciais, inclusive, possuem carburantes, né? E alguns carburantes são extremamente danosos, tóxicos, né? Foi o que foi citado pela doutora Gageiro, que aconteceu com o satélite inativo russo, que caiu no Canadá, né? E tinha uma grande quantidade de carburantes que poluiu uma extensa área de vegetação, de floresta canadense. Então, imediatamente, a Convenção de Responsabilidade diz que o estado responsável pelo ressarcimento é o estado de lançamento. Então, por isso é muito importante
que o estado de lançamento... Por que o estado de lançamento? Porque é difícil não identificar quem é que lança, né, um dos estados de lançamento, porque mesmo que seja mais de um estado de lançamento, por exemplo, se a Costa Rica contrata, por exemplo, Costa Rica contrata a França para o lançamento de um seu satélite, né? Então, nós já temos aí 2 estados lançadores. A França, que lança do seu território, no caso de Kourou, né, da base de lançamento de Kourou, na Guiana Francesa, de onde lança também a Agência Espacial Europeia, e Costa Rica, quem procurou o lançamento do satélite, porque contratou o serviço de lançamento da Arianespace, por exemplo, que é a empresa francesa. Nós temos 2 estados de lançamento, Costa Rica e França. No caso de danos do satélite, a convenção diz que os 2 estados respondem solidariamente. Ou seja, se o país, por exemplo, o Chile for o país que sofreu o dano, ele pode pedir o ressarcimento tanto à Costa Rica quanto à França, porque eles respondem solidariamente de acordo com a Convenção da Responsabilidade. Por isso, quando se faz um lançamento, é importantíssimo que o Estado que realiza o serviço de lançamento, ele faça um contrato com o Estado que solicita o serviço para definir que, em caso de danos, quem pagará o dano. Porque se o Chile ativa a França paga o dano, e se no acordo entre Costa Rica e França é previsto que Costa Rica será o país que pagará o dano, a França pode pedir também o direito de ressarcimento à Costa Rica. Então, é toda uma cadeia, né, de ressarcimentos que leva ao Estado lançador. Então, o Estado lançador, ele é o responsável. No caso do dano causado pelo satélite russo no Canadá, o Estado lançador era a Rússia. A Rússia foi chamada em causa através dos canais diplomáticos e em um acordo foi definido um ressarcimento ao Canadá. Então, o Estado lançador é o Estado responsável pelo dano. É muito importante esse conceito de Estado lançador. Inclusive, nós temos uma resolução das Nações Unidas, a 59.115, que é justamente sobre o Estado lançador. Muy bien, Tatiana, te voy a poner la última pregunta que nos la envía el señor Salomón Saravia, y el cual pregunta si se está desarrollando algún protocolo de limpieza de la basura espacial. Obrigada, Salomão. Essa é a fase 2, né, quando eu apresentei a questão das respostas da comunidade internacional em relação aos detritos. A fase 2 é a fase de chamada remoção imediata, né, de detritos espaciais. Existem vários países desenvolvendo tecnologias de remoção de detritos. A própria Agência Espacial Europeia, a agência... a Suíça, Israel, o próprio Estados Unidos, várias empresas, inclusive privadas, têm desenvolvido tecnologias de remoção, inclusive já foi até feita algumas, a ESA, por exemplo, já fez uma remoção de um seu objeto espacial. Qual que é o problema nessas tecnologias e nesse serviço? É o problema da definição legal de detrito espacial, né? Porque mesmo se eu desenvolva a capacidade tecnológica de remoção de um detrito, eu não posso removê-lo sem autorização do estado de registro, que é o estado que detém controle e jurisdição sobre objeto espacial. No caso da Agência Espacial Europeia, ela fez um teste e removeu no seu próprio detrito. Então, ela não precisou de autorização de um outro estado. Mas se eu removo, por exemplo, um objeto inativo de um estado, né, de um terceiro estado, eu preciso da autorização
E também preciso considerar se, durante a atividade de remoção, eu não causarei danos a outros objetos espaciais. Então, essa é a discussão atual jurídica relativa à remoção de detritos, porque é uma atividade não só de alta tecnologia, mas também de alto risco, né? Então, requer um ordenamento que preveda, caso alguma coisa dê errado, quem vai pagar o dano, quem é responsável e também quem é responsável por autorizar a remoção. Então, essa é a questão que está sendo discutida atualmente no subcomitê jurídico do Comitê para o Uso Pacífico do Espaço em Viena. Muy bien, Tatiana, te agradezco mucho tus respuestas y les agradezco mucho la participación y habernos acompañado, por habernos acompañado a todos los participantes y por haber puesto la sesión de preguntas y respuestas tan eficaz, tan viva. Entonces, de nuevo, muchas gracias a todos y también a nuestra traductora que nos ha proveído un servicio tan excelente, a la señora Stephanie Teixeira. Y bueno, les reenvío a la sesión de mañana y gracias a todos. Muito obrigada, Mauro. Eu agradeço imensamente a participação de todos. Foi um prazer imenso estar com vocês aqui hoje. Estou à disposição em caso de dúvidas, em caso de necessidades. Por favor, não hesitem. Muito obrigada e continuamos. Ad astra. Bueno, mañana estaremos con la doctora Yukiko Okumura de la UNOOSA y el tema estará, la reunión estará tratando sobre el tema de los desafíos de los programas espaciales en América Latina. Entonces, junto con la doctora Okumura nos estará exponiendo también el ingeniero Enrique Carlos Alvarado, fundador y actual coordinador de la Comisión Aeroespacial del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica. Entonces, les agradezco todavía su interés, su participación y hasta mañana. Gracias.